Olá, meus amigos, eu sou o professor Guilherme Almeida e estamos aqui para a aula de Semiologia Osteoarticular 1. A aula de Semiologia Osteoarticular 1 englobará o exame da coluna cervical, o exame do ombro, o exame das estruturas do braço e antebraço e o exame da mão. Na Semiologia Osteoarticular 2, iremos falar dos grupamentos musculares e estruturas ósseas restantes no corpo humano. Semiologia osteoarticular é um assunto que causa pânico na maioria dos alunos e também dos médicos, por que não? Por tratar-se de um exame físico que necessita de um bom conhecimento da anatomia e exige também o conhecimento de muitas manobras e testes especiais que irão avaliar cada uma das estruturas anatômicas. Então, semiologia osteoarticular é muito rica em cultura médica e espero que vocês gostem dessa aula. Bom, como introdução, iremos falar da rotina no exame físico do aparelho osteoarticular. É importante que nós saibamos que cada item desse descrito na rotina deve ser executado para cada segmento anatômico estudado. Então, por exemplo, se algum professor ou algum paciente ou alguma situação clínica exigir que você vá examinar a mão, por exemplo, você deverá proceder em inspeção, palpação óssea, palpação de partes moles, movimentação passiva, movimentação ativa, movimentação contra resistência, graus de mobilidade e os testes especiais. O mesmo vai valer se você, por exemplo, for avaliar as estruturas do joelho, por exemplo. Então, cada segmento anatômico deverá contemplar toda essa rotina. A inspeção, ela é justamente para buscar sinais flogísticos, né? Eritema, calor, rubor e edema, presença de deformidades nas estruturas ósseas e articulares, a palpação óssea justamente para que ao tocar as estruturas e proeminências, tanto ósseas quanto os acidentes ósseos, né, sejam buscados desvios que, com a possibilidade, né, da avaliação de deformidades e até mesmo fraturas, presença de dor e crepitação, que também pode determinar uma solução de continuidade das estruturas ósseas, né? A palpação de partes moles, né, em busca de sinais flogísticos, edema, calor, rubor, né, e dor, principalmente nas estruturas musculares e gordura. Movimentação passiva, né, para avaliar a articulação, em que você movimenta a articulação em todo o seu grau de mobilidade, para avaliar o tônus, né, se é hipertônico, né, se está bastante enrijecida a articulação, ou hipotônica, bastante móvel, né, a avaliação de força, dor, crepitação e amplitude de movimento. Então, a presença aí de inflamação e se a amplitude está normal. A movimentação ativa, o paciente que movimenta aquela estrutura e você é capaz de avaliar a força, a dor e a amplitude. Movimentação contra a resistência, que o paciente faz força contra a sua resistência, justamente para avaliar a força e a presença de dor e redução ou aumento da amplitude, avaliação dos graus de mobilidade e os testes especiais, que são as manobras específicas de cada segmento, justamente que nós iremos estudar nesta aula. A avaliação, sobretudo, da força, né, na manobra, né, de movimentação passiva, movimentação ativa e movimentação contra a resistência, temos aí a tabelinha do teste muscular manual de Lovê, indo de grau 0 a grau 5, a força grau 0 com uma ausência de contração muscular, o músculo move zero, né, move absolutamente nada, temos aí um quadro de plegia. O grau 1, a contração muscular sem a presença de movimento articular, em que nós vemos apenas a contração muscular e um esboço de movimento, né? O grau 2, o movimento articular completo, anulando a gravidade, geralmente movimentos laterais, que não vencem a gravidade. O grau 3, o movimento articular completo contra a gravidade, o indivíduo consegue elevar aquele membro, por exemplo, contra a gravidade. O grau 4, ele movimenta a articulação contra uma pequena resistência, né, mas tem uma força reduzida. E o grau 5, movimento articular completo contra grande resistência, ou seja, ele consegue vencer a resistência aplicada pelo examinador. Então, grau 0 é a ausência completa de contração muscular.
Grau 1, contração sem a presença de movimento, apenas uma contração muscular visível, apenas com esboço de movimento. O grau 2, o movimento articular completo, anulando a gravidade, geralmente movimentos laterais. Grau 3, movimento articular completo contra a gravidade, ele consegue elevar aquele membro, por exemplo. Grau 4, movimento contra uma pequena resistência, uma força reduzida. E grau 5, completo contra a grande resistência, uma força normal. Nesse slide temos aí apresentado um goniômetro, né, uma ferramenta utilizada para avaliar a amplitude de movimento, né, para poder avaliar aí a angulação completa do movimento, né? Vamos ver ao longo da aula, né, que as diferentes articulações têm diferentes angulações em relação à sua amplitude de movimento. Super importante, né? A redução de amplitude de movimento pode sinalizar alterações articulares, doenças articulares. Assim como, mais raramente, o aumento da amplitude de movimento também pode sinalizar aí doenças articulares com aumento da flexibilidade. Então, o goniômetro é um aparelho bem utilizado para avaliar essa variável. Primeiramente, vamos avaliar então a coluna cérvico-dorsal. A coluna cérvico-dorsal que tem como função suporte e estabilidade da cabeça, essa é a principal função, né? A mobilidade da cabeça, ou seja, a cabeça é capaz de rotacionar, fazer movimentos laterolaterais, de olhar para cima, olhar para baixo, fazer rotação. E proteção da medula espinhal, uma estrutura extremamente importante, justamente por ser origem aí de nervos, né, que irão determinar a contração de musculaturas essenciais, como, por exemplo, a musculatura respiratória. Então, a coluna cérvico-dorsal, suporte e estabilidade da cabeça, mobilidade da cabeça e também um importante fator de proteção da medula espinhal. A gente coloca aí a imagem de Atlas, né? Porque justamente a vértebra C1 ela é chamada de Atlas por sustentar a cabeça, né? Então, Atlas é uma figura mitológica condenada aí por Zeus a segurar a terra sobre seus ombros, né? Então, assim como o Atlas, a vértebra Atlas C1 sustenta a cabeça. Nessa imagem é importante ressaltar a atitude do indivíduo, né? A postura que nós vemos aqui na coluna cérvico-dorsal apresentando uma cifose angular. Muitas das vezes essa manifestação, quando acaba progredindo para a vértebra torácica, né, para as vértebras torácicas, são características de doenças reumatológicas, como, por exemplo, a espondilite anquilosante, e que o indivíduo tem um endurecimento das articulações intervertebrais, entre outras manifestações, e gera essa postura, né? A postura da espondilite anquilosante, uma doença mais frequente em homens. E o abscesso tuberculoso da coluna, que gera deformidades enormes, né? Hoje acabamos de ver menos, né? Essas deformidades, tendo em vista o diagnóstico precoce e o tratamento eficiente determinado contra a tuberculose. Mas ainda vemos esses abscessos paravertebrais e abscessos de coluna, tuberculose óssea. Então, esse slide é para determinar a atitude, né, a postura das diferentes manifestações semiológicas de doenças da coluna cérvico-dorsal. Após a inspeção, que fizemos no slide anterior, iremos para a palpação óssea. Justamente na palpação óssea que devemos conhecer todos os acidentes anatômicos da região, né? Temos aqui C1, a vértebra Atlas, C2, C3, C4, C5, C6, C7, a vértebra proeminente, que nós podemos palpar aqui seu processo espinhoso, né? Justamente na parte posterior das estruturas cervicais. A vértebra proeminente é C7. As estruturas anteriores, né, as cartilagens tiroidianas, o primeiro anel cricoide, o ocioide aqui em cima, o ângulo da mandíbula, tem estruturas aqui não ósseas, né? Estruturas de parte mole. Então, a palpação óssea da coluna cérvico-dorsal é posterior.
principalmente começando pela vértebra proeminente, C7, e caminhando a cada processo espinhoso para cima, até a gente não conseguir mais palpar. Por exemplo, C1 não é mais palpável. O que você vai buscar aí? Você vai buscar a presença de dor, presença de deformidades ósseas, né? Presença de crepitação, como nós falamos anteriormente, que pode sugerir algum acidente ósseo dessas estruturas. E aqui a gente está no processo de palpação de partes moles, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Podemos palpar linfonodos cervicais. Existe o exame dos linfonodos do pescoço, que tem o seu capítulo especial dentro da semiologia, né? O pulso carotídeo, do exame vascular do pescoço, que também tem o seu capítulo especial dentro da semiologia. A palpação de parótida, né? Existem tumores de parótida, existem doenças que aumentam o volume da parótida, como a cachumba, né? Parotidite infecciosa. Palpação da tireoide, que também tem o seu capítulo especial dentro da semiologia. Isso é palpação de partes moles de estruturas anteriores do pescoço. Temos a palpação de estruturas musculares, como por exemplo o trapézio e o músculo esternocleidomastoide, que também podemos ver nessa figura em visão frontal. Outra questão também importante é o grau de mobilidade, né? Importante sabermos os graus de mobilidade: flexão do pescoço em 60 graus, extensão do pescoço em 75 graus, flexão lateral 45 graus e uma rotação de 80 graus. Existem pessoas que têm estados de hiperflexibilidade e outras pessoas que até um achado mais comum de limitação do grau de movimento, sobretudo por doenças degenerativas articulares, como por exemplo artrose, ou muitas vezes o grau de mobilidade é reduzido por dor, né? Temos aqui representado o Atlas, né? Com sua rotação e que confere esse movimento lateral, né? De rotação lateral em 80 graus da cabeça. Sobre os testes especiais da coluna cérvico-dorsal, eu selecionei 3. Selecionei o teste de compressão para avaliação do estreitamento foraminal, o teste de compressão que é representado aqui por uma compressão no vértice, né, da cabeça, estreitando os forames, e se esse forame for realmente estreitado, o indivíduo vai sentir dor aqui na distribuição, principalmente do plexo braquial, podendo aí essa compressão foraminal ser por artrose, por osteófitos, entre outras, né? Temos aqui o teste de tração, em que o indivíduo vai aliviar essa dor em trajeto de plexo braquial através da tração do pescoço, né? Forçar o pescoço para cima, alivia aqui o estreitamento foraminal e alivia a dor. E por último, o teste de Addison, né, em que o paciente vai fazer uma rotação lateral em direção aqui ao braço examinado. O examinador vai colocar a mão aqui no ombro e a segunda mão gerando aqui uma hiperextensão desse membro superior com abdução, né, do ombro. E caso haja a chamada síndrome dos escalenos, haverá compressão da artéria, né, da artéria subclávia e, lógico, né, gerará uma redução no pulso radial palpado pelo examinador. Então, a posição do paciente, rotação lateral do pescoço em direção ao braço examinado, né, mão do examinador no ombro, hiperextensão com abdução, né, do ombro, e essa hiperextensão do braço com abdução do ombro gerará a compressão dos escalenos na saída aqui da artéria subclávia e gerará a redução do pulso daquele lado examinado. Então, o teste de Addison é para avaliar a síndrome dos escalenos, que gera uma diminuição da perfusão do membro superior afetado. Continuando o exame dos membros superiores, vamos examinar o ombro, começando com a inspeção, né? Inspeção, podemos verificar a clavícula e seu trajeto, a porção deltoide da clavícula, a porção external da clavícula, o sulco deltoclávio peitoral, né? Temos aqui a fossa supraclavicular e
Na visão posterior do ombro, podemos avaliar bem aqui a presença da escápula, né? Então, nessa inspeção aqui, completamente normal, podemos ver os marcos anatômicos descritos e a ausência de deformidades, a ausência de alguma alteração ou proeminência óssea anormal. Vamos seguir no exame do ombro com as proeminências ósseas. É possível palpar aqui o acrômio, né? Bem aqui ao lado do deltoide, podemos palpar a clavícula em todo o seu trajeto. Conseguimos palpar as tuberosidades, tuberosidade maior e tuberosidade menor aqui do húmero, né? E posteriormente o acrômio também, a espinha da escápula, né? O ângulo inferior da escápula. Todas as estruturas com proeminências ósseas podem ser palpadas em busca de dor, em busca de deformidade, em busca de alterações flogísticas, né? Como edema, calor e etc. Agora, meus amigos, mais especificamente sobre a palpação das estruturas moles do ombro, devemos ressaltar alguns termos anatômicos, como, por exemplo, o manguito rotador. O manguito rotador, que é formado por 4 músculos: o músculo supraespinhal ou supraespinhoso, infraespinhal ou infraespinhoso, redondo menor e o infraescapular, que se situa aqui embaixo. São musculaturas que geram a rotação do ombro. Bursa subacromial e subdeltoidiana, né? Temos aqui a presença das 2 bursas nessas regiões aqui, né? Podemos ver aqui a bursa ou bolsa subescapular, né? Justamente aqui abaixo do acrômio e abaixo do músculo deltoide, na face lateral do ombro, e a bursa subdeltoide, né? Que justamente se localiza numa parte mais interna aqui, podemos ver a cabeça do húmero e o músculo supraespinhoso. O oco axilar é justamente na região da axila, né? Onde passa uma artéria axilar, onde pode ser palpado linfonodos axilares, onde pode ser palpada ali a inserção na parte anterior do músculo peitoral maior, na parte posterior do músculo grande dorsal e, inclusive, da musculatura serrátil anterior. Então, a palpação de tecidos moles, ela vai, tanto a palpação dessas musculaturas do manguito rotador em áreas posteriores, justamente aqui abaixo do acrômio, principalmente a bursa subescapular, uma área possível de ter inflamação, uma bursite, e a palpação da axila em busca do pulso da artéria axilar, de a presença de linfonodos axilares, inclusive palpando musculatura como o peitoral e o músculo grande dorsal. Sobre o grau de mobilidade, o slide consegue demonstrar aí claramente, né, o braço que consegue fazer uma elevação frontal até um ângulo de 180 graus, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele consegue fazer uma extensão até 60 graus e, em relação à elevação lateral, né? Consegue aqui fazer uma elevação até o ângulo de 180 graus. Esse é o grau de mobilidade normal, né? Um indivíduo aqui a 0 grau, né? Consegue fazer totalmente essa movimentação de 180 graus, né? Tanto para baixo quanto para cima. Aqui um indivíduo em pé ou sentado e aqui um indivíduo deitado. Então eu selecionei para vocês, em relação aos testes especiais, 2 manobras para avaliar o tendão e o músculo supraespinhoso, que talvez seja a afecção mais comum aí do manguito rotador, né? A tendinite do supraespinhoso. Justamente pelo tendão do músculo supraespinhoso passar abaixo do acrômio e acima da espinha da escápula. Muitas vezes o paciente tem um acrômio rugoso, né? E esse tendão do supraespinhoso acaba atritando com esse acrômio rugoso, ocasionando a tendinite. Selecionei o teste de Jobe e o teste de coçar de Epley. O teste de Jobe, o paciente é colocado nessa posição aqui, ó. Membro em elevação de 90 graus e rotação interna. Estão vendo aqui o polegar para baixo. O examinador aplica uma força para baixo e na próxima região do cotovelo e solicita que o examinado tente elevar o seu membro, né? Elevar contra a resistência.
Se o paciente sentir dor, o teste é positivo. E ele também avalia a força, né, do músculo supraespinhoso. O teste de coçar de Eppler ele tem duas fases. Ele tem a fase que você pede para que o paciente toque justamente nessa posição o ângulo superior da escápula e tente, por vezes, alcançar o ângulo inferior da escápula e que com o outro braço, né, nessa posição, também tente alcançar o ângulo inferior da escápula contralateral, né? Você pode avaliar justamente as duas posições, o músculo supraespinhoso do manguito rotador. Então você tem que fazer de um lado e tem que fazer do outro. Ela pode doer tanto em uma posição de um lado quanto em uma posição do outro. E se o ombro doer em qualquer uma das duas posições, indica aí a possibilidade de uma tendinite de supraespinhoso. Vamos agora para a avaliação de testes especiais para tendinite do bíceps. Selecionei para vocês o teste de SPEED. O teste de SPEED, o antebraço do paciente é estendido e supinado, com a palma da mão para cima. Com o ombro fletido aqui mais ou menos a 45 graus. O examinador coloca os dedos no sulco bicipital, na região do ombro, e com a mão oposta do examinador é colocado no pulso do examinado e pede para o paciente dobrar, né? Fletir aqui o antebraço, elevar contra a resistência, fazendo contração do bíceps. Caso o paciente sinta dor no tendão do bíceps, está diagnosticado a tendinite do bíceps pelo teste de SPEED. A bursite, o examinador deve realizar uma compressão no botão subacromial, justamente abaixo do acrômio, na região do ombro, para comprimir a bolsa subacromial. Se o paciente sentir dor nessa região, nesse ponto de pressão, possivelmente trata-se de uma bursite. Existe também o teste de Dalbarn, em que o paciente abduz o braço além de 90 graus e fazendo a pressão nesse mesmo ponto, né? O examinador fazendo pressão abaixo do acrômio, justamente comprimindo a bolsa subacromial, diagnosticando a bursite subacromial. Nessa imagem desse slide, é interessante eu contar uma história para vocês. Uma vez eu estava na academia de musculação e tinha uma pessoa treinando rosca bíceps do meu lado, com a barra, né? E a pessoa colocou uma quantidade de carga bastante alta, chamando a atenção. E essa pessoa, ao executar o movimento, né, de contração do bíceps, né, a flexão do antebraço, a gente ouviu um estalo, né, e ela também ouviu o estalo e imediatamente soltou a barra. Sentiu a dor lancinante na região do bíceps, né? Essa pessoa foi para casa e depois ela comunicou a gente, né, que acabou prestando o socorro primeiramente, que tinha notado o aparecimento de um nó na região do bíceps, né? Esse nó aqui. E aí, lógico, né, a gente já tinha orientado ela a procurar uma emergência ortopédica antes mesmo desse nó aparecer. E nessa emergência ortopédica foi verificada uma ruptura da cabeça longa do bíceps. Esse sinal aqui é justamente o enovelamento e a contração da musculatura do bíceps por um tendão rompido, né? Então, esse sinal é chamado de sinal do Popeye, que dá a impressão, né, que o paciente está mais forte aqui. Mas, na verdade, esse nó aqui é a contratura e enovelamento do tendão rompido do bíceps. Então, guardem aí o sinal do Popeye, muito conhecido dentro da medicina. Nesse slide, resolvemos aqui mostrar testes especiais para avaliação da instabilidade glenohumeral, tanto posterior quanto anterior. Vocês devem ter ouvido falar ou conhecer alguém que subluxa ou luxa o ombro com frequência. Esse quadro é chamado de instabilidade glenohumeral. Os testes que nós selecionamos é o teste da apreensão posterior, que o indivíduo é colocado num ombro em posição de arremesso, o indivíduo deitado, e o examinador coloca aqui o pulso por trás do ombro, exercendo uma leve pressão, né? E com a mão
segurando o pulso, né? E fazendo aqui uma força anterior e aqui uma força posterior. O paciente sente que o ombro vai escapar, né? Isso é um indicativo de instabilidade glenohumeral. O teste da apreensão anterior, em que o paciente é colocado aqui com o cotovelo frontalizado, justamente nessa posição que nós vemos, o examinador força esse cotovelo em direção ao paciente, fazendo com que haja aqui uma instabilidade ou um escape do ombro nessa direção, né? O paciente sente esse escape, demonstrando a instabilidade glenohumeral. Temos também o teste da gaveta anterior, quando o ombro é posicionado e empurrado para frente, ou posterior, quando o ombro é empurrado para trás. E o paciente também sente um escape e a gente consegue verificar um aumento na mobilidade, né? Tanto na direção anterior quanto na direção posterior, revelando uma instabilidade glenohumeral. Cabe ressaltar que essas manobras não são manobras de redução de luxação, ok? Não é para colocar o ombro no lugar com essas manobras. Essas manobras é para identificar uma frouxidão ligamentar, gerando muitas vezes uma instabilidade glenohumeral. Selecionei para vocês mais 2 testes especiais. O teste da queda do braço, em que o paciente examinado é solicitado a abduzir o braço além de 90 graus e baixar o braço lentamente. Caso o paciente tenha dificuldade de baixar o braço lentamente, ou seja, suportar o peso do próprio braço para baixá-lo lentamente, muitas vezes acompanhado de dor, isso sugere lesão de algum tendão do manguito rotador. O teste de Egerson, o paciente sentado, flexiona o cotovelo a 90 graus, é realizado aqui uma supinação do antebraço pelo examinador contra a resistência do paciente que vai tentar pronar aquele antebraço. Caso o examinador sinta um sobressalto no tendão do bíceps e muitas vezes acompanhado pela dor no tendão do bíceps, pode sugerir uma tendinite bicipital naquele paciente. Vamos agora continuar com membros superiores, agora falando de cotovelo. O cotovelo, né, em relação à inspeção, tem 2 alterações principais. O cúbito valgo, né, que é esse cúbito aberto. Vemos aqui uma menina com síndrome de Turner, né, com cúbitos valgos. E o chamado cúbito varo, né, que é aqui o desvio do cotovelo para dentro, né? O cúbito valgo, o cotovelo desviado para fora, e o cúbito varo, o desvio para dentro desse cotovelo. São anormalidades de inspeção aí do cotovelo. Em relação à palpação óssea, o que nós podemos dizer é que as 2 principais estruturas palpáveis do cotovelo é o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. São as 2 principais proeminências ósseas palpáveis na região do cotovelo. Aqui a gente relembra, né, alguns acidentes ósseos, né, a presença da ulna, a presença do rádio como ossos do antebraço, a sua articulação com a parte articular do cotovelo do húmero, né, mas os 2 principais pontos do cotovelo de palpação, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. As estruturas moles, né, são justamente, né, a musculatura extensora do antebraço e a musculatura flexora do antebraço. A musculatura flexora, ela se origina do epicôndilo medial e a musculatura extensora se origina do epicôndilo lateral. Lembrar também dos ligamentos colaterais, né, lateral e medial. A presença de linfonodos supracondilianos, né, também marcando aí como estruturas e possíveis serem palpadas na palpação de parte mole das estruturas do cotovelo. Em relação aqui ao grau de mobilidade, né, flexão do antebraço, podendo ir até 150 graus, né, considerando 0 grau aqui, né, 150 graus. E em relação à mobilidade lateral, né, uma rotação laterolateral em 90 graus. É conseguido colocar até um ângulo de 90 graus
tanto em rotação externa quanto 90 graus para rotação interna. Os testes especiais, sobretudo voltados, né, a chamada epicondilite. Epicondilite é a inflamação ali do tendão oriundo do epicôndilo lateral ou epicôndilo medial. A epicondilite lateral também é chamada de epicondilite do tenista, devido ao movimento de voleio, né, do tênis. Os dois testes especiais são o teste de Coulson e o teste de Mill. O teste de Coulson é a extensão forçada do punho com reflexo na inserção proximal do epicôndilo. Então você faz aqui uma extensão forçada do punho pelo examinador e a dor se reflete justamente aqui no epicôndilo lateral. O teste de Mill, o paciente faz uma supinação resistida a partir da posição pronada, ou seja, o paciente está com a palma da mão voltada para baixo e, contra a resistência, tenta virar essa palma da mão para cima, flexionada do punho, com dor e epicôndilo lateral. O teste de Coulson é muito mais utilizado do que o próprio teste de Mill. Em relação à epicondilite medial ou epicondilite do golfista, devido ao movimento, né, do taco em relação ao jogador de golfe, o teste do cotovelo de golfista. Você faz a extensão do cotovelo, né, o cotovelo está aqui estendido, e o paciente tenta fazer flexão desse antebraço contra a resistência. O examinador está aqui segurando, gerando uma resistência, e o paciente tenta fletir esse antebraço contra a resistência do examinador e reflete dor no epicôndilo medial. Nesse slide eu coloquei para vocês testes especiais vinculados à instabilidade articular. Por exemplo, esse aqui que é o estresse em valgo, né? O estresse em valgo, o examinador pressiona o húmero internamente e tenta abduzir o antebraço. Isso aqui estressa justamente o ligamento colateral ulnar ou o ligamento colateral medial do cotovelo. Existe também o teste de esforço de adução, em que o examinador pressiona internamente o antebraço, né, e puxa aqui o húmero e vai fazer um estresse em varo, né, em que você vai avaliar aqui lesões do ligamento colateral lateral. Temos também avaliações do nervo ulnar, o sinal de Tinel, né, que você pode percutir aqui o trajeto do nervo ulnar, o nervo do choquinho do cotovelo, né, justamente no sulco aqui entre o olecrano e o epicôndilo medial, né? Ao percutir essa região, o indivíduo sente um choque, né, justamente para avaliar neurites, como por exemplo aquelas vinculadas à hanseníase. O sinal de Wartenberg mostra a incapacidade de adução do dedo mínimo. Você vê aqui que normal, aduziu o dedo mínimo. Aqui você aduz os dedos, mas o dedo mínimo fica, né? Então, o sinal de Wartenberg mostra aí uma possível neurite do nervo ulnar, sobretudo aí nos pacientes que têm lesões do nervo ulnar ou por traumatismos e em pacientes, sobretudo, com hanseníase, que tem muita neurite ulnar. Em relação à palpação óssea e inspeção das estruturas da mão e do punho, é importante a gente relembrar um pouco da anatomia, né, dos ossos formadores do punho. O piramidal, semilunar, o escafoide, o pisiforme e, na coluna mais superior, trapézio, trapezoide, captato e amato, né? Temos também o processo estiloide do rádio, do lado do polegar, né? E o processo estiloide da ulna, do lado do dedo mínimo. Há possibilidade também de palpação dos ossos do metacarpo e das três falanges, proximal, intermédia e distal. É importante relatar, né, que em casos de acidente com a mão esticada, né, quando o paciente cai e tenta se proteger com as mãos, possivelmente há comprometimento da musculatura escafoide. Existe também a fratura de Colles, né, a fratura aqui do rádio, do processo estiloide do rádio, quando os indivíduos caem dessa maneira. Existem outras fraturas, né, como a fratura do Boxer, do quinto metacarpo, né,
O indivíduo que soca a parede, soca estruturas rígidas. A palpação é super importante, o conhecimento dessas estruturas ósseas. Existem deformidades, né? Deformidades da mão. Sobretudo na artrite reumatoide, temos a deformidade em pescoço de cisne, né? Essa deformidade aqui na articulação entre a interfalangiana proximal e média, né? Vemos aqui, com o dedo esticado, pescoço de cisne, e em abotoadura, né? Em que você tem aqui essa forma sinuosa de apresentação dos dedos, né? Com justamente uma proeminência entre a articulação da falange proximal com o metacarpo. Existem os nódulos de Bouchard e Eberden, né? Da artrose, né? Os nódulos presentes aqui na falange distal e presentes também aqui entre a falange proximal e a falange intermédia, os nódulos de Bouchard e Eberden, sugerindo doença degenerativa das articulações, a chamada artrose ou osteoartrite. Outras apresentações mais relacionadas aí à inspeção em neurologia, temos aí a mão caída, né? A mão caída por fraqueza da musculatura extensora, geralmente vinculada à paralisia do nervo radial, a chamada garra ulnar, né? Em que o indivíduo tem uma dificuldade de extensão, principalmente do dedo mínimo e do dedo anelar, né? Dessa parte aqui inervada pela ulna, a parte, digamos assim, próxima aqui à estrutura óssea ulnar e inervada pelo nervo ulnar, e a chamada garra mediana por paralisia do mediano e geralmente poupando o polegar e o dedo mínimo aqui, uma região inervada pelo ulnar e o polegar ainda preservado com os dedos mais centrais em formatos de garra. Então, paralisia do mediano, paralisia do ulnar e paralisia do nervo radial são alterações neurológicas, mas com apresentação ectoscópica quando a gente vai fazer o exame do aparelho osteoarticular. Em relação à palpação dos tecidos moles, né? Existe a chamada tabaqueira anatômica, né? Onde o pessoal armazenava tabaco, né? Uma estrutura, uma fossa, né? Entre o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar, né? Esse vão aqui, você pode visualizar na sua própria mão, né? É chamada de tabaqueira anatômica. Existe o canal de Guion, né? O canal de Guion, onde passa o nervo ulnar em seu trajeto abaixo do osso ganchoso do amato, né? O processo em forma de gancho do amato, né? O âmulo do amato, né? E também o osso psiforme, canal de Guion, por onde passa o nervo ulnar, é um ponto possível de compressão e alterações ulnares, como parestesias e alterações motoras, principalmente do dedo mínimo e do dedo anelar, né? O chamado túnel do carpo, né? Por onde passa o nervo mediano, justamente nessa parte mais central, a síndrome do túnel do carpo pode provocar parestesias em mão e, em casos bem graves, né, até alterações motoras vinculadas, sobretudo, ao nervo mediano, como a garra mediana, que nós vimos anteriormente. A chamada eminência tenar e eminência hipotenar. Eminência tenar é essa gordurinha aqui, ó, essa bundinha aqui embaixo do polegar, e a hipotenar, a bundinha da mão, na parte aqui mais próxima do dedo mínimo. Então são regiões de parte mole que você pode palpar no exame das mãos. Só para concretizar, né, o conhecimento, temos aqui a eminência tenar, como já dissemos anteriormente, essa proeminência mole abaixo do polegar, e a eminência hipotenar, essa proeminência mole abaixo do dedo mínimo, né? Temos aqui mostrando, né, a formação do chamado túnel do carpo, né, em que há uma passagem do nervo mediano por essa estrutura, e na síndrome do túnel do carpo pode acabar gerando parestesia em território mediano e também alterações motoras em casos mais graves. Em relação a grau de mobilidade, né, o grau de mobilidade, só para lembrar, né, você tem que fazer a movimentação passiva, a movimentação ativa e a movimentação
contra a resistência. Então, temos aqui um ângulo de 20 graus, com uma rotação interna, né, dessa mão, e essa rotação mais externa, um ângulo de 30 graus. A mão para cima, né, em extensão, 70 graus, em flexão, 80 graus. Né? Conseguimos colocar as falanges, né, dos dedos em ângulo de 90 graus, com os ossos do punho. E esses são os principais graus de mobilidade das mãos. Em relação aos testes especiais, talvez os testes mais conhecidos sejam esses, né? O sinal de Tinel, a percussão do trajeto do nervo mediano, ocasionando dor, né, e parestesia. Isso pode indicar uma síndrome do túnel do carpo. E o sinal de Fallen, em que o indivíduo coloca as mãos em flexão e a comprime por 1 minuto, e o indivíduo, dentro desse tempo de 1 minuto, pode apresentar parestesias, também indicando uma síndrome do túnel do carpo. Além da parestesia, pode aparecer dor, né? Parestesia muitas vezes também é confundida como dor pelo próprio paciente. Por último, né, para a gente encerrar finalmente a nossa aula, né, de membros superiores e coluna cérvico-dorsal, chamado sinal de Finkelstein. O sinal de Finkelstein, ele faz com que o paciente examinado, né, o examinado, tenha essa posição, né, de flexão, né, do punho, numa posição neutra, né, não supinada e não pronada, pelo examinador. O examinador pega a mão que estava nessa posição e força ela para baixo, e o indivíduo acaba sentindo dor aqui nos nervos abdutores do polegar. Isso daqui é muito comum em pessoas que utilizam mouse, né? Que ficam fazendo movimento de lateralização e de abdução de polegar com frequência, né? Indivíduos que fazem musculação com pegada neutra, por exemplo, vai fazer uma rosca bíceps com pegada neutra, acaba estressando esses tendões nessa posição, em posição neutra, em posição de flexão para baixo, né? Então, o operador de mouse, que faz esses movimentos lateralizados, né, com a mão, e indivíduos que fazem musculação, geralmente apresentam a tenossinovite de Carvine, e o sinal de Finkelstein é a manobra, o teste especial para o diagnóstico. Agradeço o acompanhamento de vocês, espero que vocês gostem também da aula de Semiologia Osteoarticular 2. Um forte abraço e até breve.